paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos dar continuidade aqui. A palavra do Senhor, rapidamente, abre lá. Em Efésios capítulo 4. A partir do verso 14. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14. Podemos ler, amém? Diz assim a palavra poderosa do Senhor. O propósito é que deixemos de ser como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as áreas, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor, fala, no Senhor. Apóstolo Paulo falando, não é nele, não são as palavras dele, mas ele diz, e no Senhor, insisto, irmãos, que não vivam mais como os gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Amém? Então vamos lá para Efésios capítulo 6. A partir do verso 17. Vamos entrar no nosso tema agora. 17. Diz assim: usem o capacete da salvação e a palavra do Espírito. Fala assim, palavra do Espírito. Isso. De novo, usem o capacete da salvação e a palavra do Espírito, que é, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fala assim, a palavra é de Deus. Não é minha, irmão. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, ao falar, me seja dada a mensagem a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente. Como devo fazer? Amém, irmão? Senhor, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez nós te louvamos, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Precisamos ter entendimento, compreensão daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida a partir de hoje, já, agora, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo possa levá-los, possa esclarecer, possa revelar tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Por quê? Porque é importante estarmos atentos à voz do Senhor. Seja conosco esta noite. Assim eu te louvo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então estamos aqui dando continuidade à armadura de Deus, no qual podemos ver que foi falado sobre a couraça, sobre
o escudo da fé. Tudo isso é importante. Sobre a armadura que o Senhor disponibiliza para todos nós, para a igreja do Senhor. Para quê? Para seguir confiante, firme de tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Precisamos sim do capacete, sim. Precisamos da sandália, do Evangelho da Paz, precisamos. Tudo isso é fato de que é importante caminhar com essa armadura. Mas antes de falar, eu quero pedir a Sara para colocar, antes de dar continuidade, eu quero pedir para que ela coloque um vídeo para a gente rapidamente ter um entendimento de tudo aquilo que foi falado aqui. Preste atenção. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmão? Amém. Compreensão clara da importância da armadura, irmão. Mas eu quero aqui, é fato, cinto da verdade, eu preciso. Couraça da justiça, eu preciso. Calçado da paz, eu preciso. Escudo da fé, eu preciso. Capacete da salvação, eu preciso. Espada do Espírito, eu preciso. Mas eu quero voltar lá ao texto que nós lemos, Efésios capítulo 4, do 14 ao 17. O propósito é que deixemos de ser como criança, levados de um lado para o outro, pelas ondas, ou jogados para cá, para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homem, que induzem ao erro. O apóstolo Paulo aqui está alertando a igreja do Senhor, que está em crescimento, em desenvolvimento, mas está vendo o quê? Ele está trazendo aqui um despertamento, porque o povo está tendo aqui um desentendimento, sabe, com os gentios. Está vivendo como eles? Não. Os gentios também receberam a palavra de Deus, mas só que ele aqui está alertando. Antes, irmão, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as áreas naquele que é a cabeça, Cristo. Ele está falando aqui, nós precisamos crescer em todas as áreas. Deus quer isso, sim, irmão. Não precisamos e não devemos nunca caminhar nos costumes antigos, sabe, nos nossos erros, não. Mas a carta está alertando antes, irmão, seguindo a verdade em amor.
precisamos seguir a verdade. Vai doer, vai machucar. Por quê? Porque tem mudança. E aonde há mudança, há desconforto, irmão. Mas essa mudança aqui é para a vida. Essa mudança aqui é para a igreja vencer. Essa mudança aqui é para a igreja continuar na caminhada, firme, acreditando que há um propósito, sem errar, irmão. Por isso que ele fala aqui, seguir a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor. Mais uma vez, olha o amor aparecendo, à medida que cada parte realiza a sua função. Todos são importantes. Todos precisamos seguir realizando a função que é entregue a mim e a você. Falar do amor de Deus, entregar e transbordar da graça do Senhor, não ser como criança, sabe, sendo levado em qualquer doutrina. Recebemos muitas informações, temos muito conhecimento na internet, seguimos muita gente, ouvimos muita coisa na internet, mas precisamos ter o cuidado se aquilo de fato é verdade para a minha vida, me levando e me mantendo firme ao verdadeiro caminho, que é o caminho de Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. Assim eu digo a vocês, e eu continuo insistindo nisso. Por quê? Porque precisamos todas as vezes ouvir a palavra de Deus. Pastor, é necessário estar aqui todas as quintas? Sim, irmão, porque é importante congregar. Estamos juntos aqui em família. E em família, quando nós lemos aqui, o Senhor vai ajustando. O Senhor vai ajustando tudo em amor, em graça. E aí saímos daqui mais crente, mais vivo, mais cheio da graça do Senhor. Essa é a finalidade. E aí ele fala assim: eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Não vivam mais como eles. Porque eles estão obscurecidos no entendimento. Olha só, o verso 18: e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. O povo estava ali crescendo, tudo certo, irmão. Mas houve um momento que começaram a desviar, endurecer o coração por tudo aquilo que Deus já havia revelado e ensinado. O povo recebeu a mensagem, recebeu o ensinamento. Eles foram alcançados por essa graça. Os judeus estavam ali trabalhando nessa seara, sabe? Instruindo, ensinando, ajudando. A carta foi importante, foi. O apóstolo Paulo preso em Roma. Agora eu entendo por que ele ficou preso ali. E ele também entendeu o propósito, mas ele não ficou parado. Esse povo precisa ser alcançado. E de fato o povo foi alcançado, mas houve o que, pastor? Endureceram o coração. Olha só, o verso 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Verso 20: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Olha só,
Eles receberam a mensagem. Eles receberam o ensinamento. Eles receberam a revelação da graça, da glória de Jesus. Mas, olha só, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, verso 21, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Cristo. Misericórdia. Coração endurecido, desviando do caminho. O apóstolo Paulo trouxe um ensinamento, mas é para quê? Para falar com eles, vocês deixa para lá. Vocês não fazem mais parte. Abandonaram a fé, esqueceram dos princípios, dos ensinamentos, acabou. Vocês não fazem mais parte. Não. A carta do apóstolo Paulo está ajustando. Para quê? Para que haja unidade. Não. Eu não posso ter indiferença. Eu tenho que ter o amor para trazer de volta esse que se perdeu. Eu preciso ter o amor para transbordar e alcançar o coração dos gentios, que até então eles receberam o ensinamento, sabem de tudo isso, mas endureceram o coração e afastaram. O apóstolo Paulo escreveu para ajustar isso, para trazer o que, pastor? Unidade à igreja, ou seja, judeu, gentios, todos errando, estando certinho, pecando, não, todos têm oportunidade de ser limpo, de ser alcançados pelo amor de Deus. Todos, Jojo, minha amiga, todos têm essa oportunidade, mas Deus precisa daquele que está ali, se mantendo firme na palavra do Senhor. Isso é muito lindo, porque ele fala assim, no 21, de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Cristo. Se foram ensinados de acordo da verdade que está em Cristo, então a verdade invadiu, chegou no coração desse povo. Mas só que o apóstolo Paulo, trazendo esse alerta, está ajustando aqui as brechas que precisam ser ajustadas, brecha que precisa ser reparada através da igreja. É a igreja que ajusta. Deus, ele traz e ele nos ensina armas, no qual nós vamos entrar aqui no tema. Armas para quê? Para trazer ajuste, para que não haja brecha. Se estamos unidos, vamos permanecer unidos. Se estamos na graça, vamos permanecer na graça. Se estamos no Espírito, vamos permanecer no Espírito. Pastor, e aquele que não está? Não está? Deus vai me usar para trazer. Deus vai me usar para resgatar. Deus vai usar a sua igreja para abraçar esta vida que endureceu o coração. E vamos reparar, João. A igreja vai reparando, sendo instrumento de Deus para reparar tudo isso. E aí se fortalecer. Fortalecer em quê, pastor? Na unidade. Se fortalecer como igreja. Se fortalecer como corpo de Cristo. Se fortalecer no propósito. Se fortalecer na caminhada. Se fortalecer na graça do Senhor. Função da igreja, irmão. Função de todos nós que estamos aqui se fortalecendo na palavra do Senhor, buscando a graça do Senhor. Por isso, entrando no tema aqui, que hoje é a armadura do Espírito, mas só que vamos falar sobre a espada. Espada
do Espírito. E eu quero ler aqui, a partir do verso 17, Efésios capítulo 6, verso 17, que diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é de quem, irmão? A espada é de quem, irmão? A espada é do Espírito. E a palavra é de quem, irmão? A palavra é de Deus. Então nada que é meu, irmão, nada que é nosso, é tudo dele. E a nossa guerra não é contra a carne. Há algo espiritual aqui, ó. Há algo aqui em cima que trabalha, que trama. Para quê? Para trazer divisão, discórdia, mentira. Mas aqui vamos entrar no qual nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque eu preciso usar a espada do Espírito. Porque eu preciso me defender. Mas só que essa defesa aqui, irmão, não é para a morte. Pastor, não é, irmão, incrível dizer isso. Eu falei, meu Deus, que poderoso. Por quê? Porque até então você tem o cinto da verdade, proteção. Você tem coraça da justiça, proteção. Você tem calçado da paz, está ali anunciando. Você tem o escudo, proteção. Você tem o capacete da salvação, proteção. Mas a espada do Espírito, eu preciso ter a espada do Espírito. Para mim ter a espada do Espírito, eu preciso buscar mais do Espírito Santo. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Porque só entende as coisas do Espírito aquele que está no Espírito. Não adianta. Porque se eu não estou no Espírito, eu não vou entender nada, irmão. Não haverá entendimento, não haverá compreensão, não haverá verdade. Mas se eu tenho, e se eu estou cheio do Espírito Santo, irmão, aí sim, aí sim, eu vou conseguir entender que a espada é importante, mas também que é necessário que a palavra de Deus esteja em mim. Porque a instrução do apóstolo Paulo é que a espada é importante, sim. O que a espada faz, corta. O que a espada faz, mata. Mas essa espada não é para matar, irmão. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso é tão verdade, porque ele fala que a espada é do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é espada para matar, irmão, mas a espada para desfazer toda mentira. João. Mas a espada para anular. Mas a espada para te dar discernimento. Não, isso aqui não é certo. Não. Mas a espada que é a palavra de Deus, para quê? Para trazer vida, irmão. Olha só o que Hebreus fala. Hebreus capítulo 4, verso 12, você conhece, é muito conhecido. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e intenções do coração. Eu tenho espada para matar? A espada é o que, irmão? É a palavra, irmão. Eu preciso ter a palavra. A espada é o que sai da minha boca. A palavra é o que transborda através da minha vida no Senhor, cheio do Espírito. A minha defesa é falar da palavra de Deus no Espírito. A minha fala precisa ser temperada com sal. Colossenses capítulo 4, verso 6 diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Não é para matar o nosso irmão, irmã. Não é. É para trazer vida.
sabe? É para trazer vida, é para cultivar a unidade, é para transbordar do verdadeiro amor, é para trazer de volta, é para abraçar esta vida através daquilo que falamos no Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Aleluia. A linguagem que Paulo usa é que essa guerra espiritual é invisível e contínua. Não podemos ignorar a realidade dessa guerra espiritual. Não. Se eu rejeito essa verdade, estou fortalecendo o inimigo e suas estratégias. O sangue de Jesus tem poder. Você não vai rejeitar isso. Você não vai rejeitar. Você vai ter um entendimento daquilo que você está usando. Não adianta saber, conhecer, mas eu preciso usar no Espírito, com a palavra de Deus, com a verdade. Por quê, pastor? Olha só o que aconteceu. Oséias capítulo 4, verso 6. Coloca aí para o conhecimento da igreja. Vocês conhecem, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitam como meus sacerdotes. Misericórdia. Uma vez que vocês se esqueceram, mais uma vez, olha só, irmão, uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Misericórdia, irmão. O profeta Oséias vivia em uma época onde o povo de Israel havia abandonado a Deus para seguir ídolos pagãos. Essa rebeldia gerou corrupção, mentiras, assassinatos e imoralidade em toda a sociedade. O profeta aqui está trazendo aqui o entendimento de que o povo de Israel precisa se arrepender e voltar à intimidade com Deus, irmão. Olha só, ele poderia rejeitar. Vocês deixaram, se envolveram com as coisas pagãs, então tá bom. Não. Olha só, Deus está trazendo um alerta aqui. E também um alerta para os pais. Precisamos ensinar, irmão. Porque se a gente abandonar o ensino, Deus está falando aqui, olha só o que ele fala. Misericórdia. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeitarei. Deus está dando um alerta. Eu vou deixar, irmão, vocês. Não haverá mais minha presença no meio de vocês, irmão. Pior coisa é você não ter mais a presença do Espírito, como aconteceu com Sansão, com o rei Esaú. A pior coisa é quando o Espírito Santo não está, irmão. Por quê, pastor? Somos presas. O Espírito Santo é proteção, é vida. O Espírito Santo é guia. O Espírito Santo ensina, alerta, lembra. Precisamos dele. Por isso ele está falando aqui, olha só. Rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Então, ele está falando aqui, ó, se vocês que esqueceram, acabou, não vou nem lembrar da geração. Misericórdia, irmão. Eu quero que a minha geração seja alcançada, por isso eu não quero errar nessa caminhada. Eu quero viver as verdades, eu quero entregar a verdade do Senhor, eu quero caminhar na verdade do Senhor. Isso é um alerta para a igreja do Senhor. Sem o conhecimento da verdade, eu sou destruído. Por quê, pastor? Em João capítulo 8, verso 32, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta, irmão. A verdade liberta de quê, pastor? A verdade liberta da mentira, a verdade liberta do engano, a verdade liberta do falso, do erro, da morte.
Eu tenho uma verdade, vou seguindo. E não vou cair, irmão. Vivendo a verdade, vou seguindo e não vou cair. Andando na verdade, vou seguindo, João, e não vou cair. Eu preciso trazer essa realidade para a minha vida. O que está contando aqui é a verdade do Senhor. São as verdades que são entregues, ministradas, ensinadas ao nosso coração. Eu não posso rejeitar. Porque se eu abandonar, eu sou destruído, irmão. É uma brecha que se abre, que o inimigo entra. Por quê? Porque o inimigo está sempre ao derredor, querendo tragar. Querendo. Mas em nome de Jesus, você vai se manter firme na graça. Você vai se manter firme na verdade do Senhor. Você vai se manter firme, enchendo do Espírito Santo de Deus. E você não vai abrir essa brecha para que o inimigo entre e cheguei. Deu mole, né, João? Deu mole. Cheguei. O sangue de Jesus tem poder. Não haverá isso na sua vida, eu declaro. Não haverá isso. Você vai se manter firme na verdade do Senhor. Você vai se manter firme na busca do enchimento do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para utilizar, para caminhar, para usar de forma correta a espada que não é minha, é do Espírito. Utilizando a espada do Espírito, sim, mas é a palavra de Deus. Aleluia. Sabe por que eu preciso me manter na verdade, querido? Porque a verdade me dá a facilidade de obedecer e de seguir nos princípios de Deus. Não será algo sacrificial. Ai, não quero. Não. Haverá prazer, haverá gozo, sabe? Haverá uma alegria. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu não vou errar. Eu não quero errar. Porque a graça está comigo, me dando entendimento de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E com isso, irmão, com isso, a verdade me dá a facilidade de obedecer e seguir nos princípios de Deus. Porque eu preciso seguir os princípios de Deus? Porque isso vai evitar a destruição espiritual. Isso é fundamental, irmão. É fundamental ler, estudar e viver os princípios bíblicos, tendo intimidade com o caráter e a vontade de Deus. Não se trata de ignorância intelectual, não, mas sim da falta de um relacionamento íntimo, a prática de estar com Deus, de buscar Deus, de desejar Deus e com os seus mandamentos. O povo tinha acesso à verdade, mas rejeitou. Mas o sangue de Jesus, eu declaro, não haverá rejeição no nosso coração. Eu declaro, não haverá rejeição na nossa família. Eu declaro, não haverá rejeição na nossa casa. Eu declaro, não haverá rejeição no coração dos nossos filhos. Por que está falando isso, pastor? Porque o inimigo é sujo, irmão. E precisamos declarar a verdade do Senhor, que é vida e é eficaz. Não vai alcançar a rejeição, não vai chegar no coração dos nossos filhos. Por quê? Porque a geração conta, João. A geração é continuidade. A geração é força, Juan. A geração é onde a força chega e eles vão mais longe daquilo que eu fui. Por isso que o inimigo tenta atacar a geração. Por isso que a palavra fala, eu estarei de geração em geração. Porque Deus quer trabalhar nas gerações. Porque gerações são continuidades. Vão dar continuidade, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, a verdade de Deus, João. Isso é lindo, irmão. A nação inteira sofreu com a destruição e o afastamento da presença divina. A expressão esquecerei dos seus filhos é um alerta sobre como a negligência espiritual dos pais afeta fundamental as gerações. Afeta, irmão. Afeta as gerações. É fundamental o ensino. É fundamental o alerta. É fundamental falar.
É fundamental despertar, é fundamental chamar, sentar. Vão ver isso, vão rever isso, é fundamental isso, irmão. Para quê? Para que não haja destruição no coração. Eu tenho a armadura de Deus, mas preciso estar em oração o tempo todo. Olha só, falamos sobre a armadura, falamos sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas só que tem um ponto primordial e super necessário. Por que super, irmão? Porque é algo muito importante para a minha vida e para a igreja do Senhor. É importante ter a armadura, sim, mas se eu não viver o que eu vou falar aqui agora, irmão, eu não estou entendendo o propósito e por que a armadura. Como eu falei, a armadura é para você se proteger e também você atacar, mas não para a morte, para ser instrumento de Deus, para a vida daquele que estão ali do seu lado, irmão. Isso aqui não é fora da igreja, isso aqui é dentro da igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, irmão, para o crescimento e desenvolvimento da igreja, irmão. Isso aqui é entre os irmãos. Precisamos caminhar em unidade, em oração. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito. Ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas também ele fala: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aleluia. Pastor, a armadura é importante? Necessário. A armadura é importante? Sim, devemos tomar posse e saber usá-la. Mas não é só usar, eu preciso permanecer nesse ponto importante. Orem no Espírito em todas as ocasiões, irmão. Eu estou revestido da armadura, sim, mas eu preciso orar no Espírito em todas as ocasiões. O exemplo aqui que eu quero dar da minha vida, eu estou ali, irmão, tocando, mas eu estou orando ali, irmão. Eu e o pastor Flávio, a gente conversa muito sobre isso, a gente sabe, a gente vê. Os nossos olhos são abertos, nossos olhos espirituais são abertos. E aí nós conseguimos ver a batalha, irmão. Nós conseguimos ver como o inimigo trabalha, irmão. No cansaço, na distração. Como o inimigo trabalha. Mas eu estou ali tocando, mas estou clamando ali, irmão. A palavra está pesada, mas eu estou clamando. O sangue de Jesus tem poder, Senhor. Abre, Senhor, abre o coração. Vai, Pai. Espírito Santo, trabalha. Espírito Santo, alcança. Chega. Vai, Senhor. Infiltra, entra naquele coração pesado que está ali bloqueado por seus sentimentos errados. Senhor, traz entendimento da Tua palavra. Deus, usa o Teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, eu estou ali, irmão, eu estou ali clamando no Espírito, não é em mim, é no Espírito, intercedendo, pedindo a Deus o tempo todo, irmão. Senhor, abençoa o Reaviva, Pai. Corações que estão ali, temos lá o grupo, Dudu? Temos lá, no grupo lá o tempo todo, clamando, pedindo a Deus. Deus, é uma batalha, irmão, batalha invisível, mas nós sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Por quê, pastor? Porque precisamos tomar a espada, que é do Espírito, que é a palavra de Deus, e precisamos utilizá-la, usar de forma correta, orando, irmão, orando o tempo todo,
Orar pelo meu irmão é um poderoso ato de amor e de intercessão. Isso ajuda a fortalecer os laços no corpo de Cristo. Fortalece a união, quebra barreiras e mágoas, promovendo um relacionamento mais saudável. Também é uma forma de seguir o exemplo de Cristo que intercede por nós. O tempo todo estamos se reunindo aqui, né, irmão? Né, Dani, o Dudu? Se reunindo aqui, irmão. Para quê? Para fortalecer, para se fortalecer no Espírito, na palavra do Senhor, na graça de Deus, se enchendo, buscando o enchimento, porque já está tendo uma batalha, não haverá, já está tendo uma batalha, mas só que nós sabemos, irmão, não somos como aquele que estávamos ontem aqui, né, João? Ai, será que vai ou não vai? Vai, Brasil, vai, Brasil! A gente entra com incerteza, ai, será, meu Deus, já vai tomar um gol? Não sei se é de 3-0, 2-0, 2-1, não sei. A gente fica com aquela incerteza, mas com o Senhor, irmão, você pode entrar na batalha porque a vitória é certa. A gente não tem dúvida. A batalha é certa, irmão. Pastor, tamanho a dificuldade que estou vivendo, tamanho o problema, a situação que eu estou vivendo nesse momento. Irmão, mas em nome de Jesus, se enche do Espírito Santo, da palavra de Deus, tome posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e vai, irmão, vai nessa graça, vai na tua fé, porque a vitória é certa, não tem dúvida. Aquele que está em Deus não entra, não torce, fala assim, será que vai de 2-1? Será? Não. Nós somos os únicos que entram no campo, João. Nós somos os únicos que entram no campo com a certeza já da vitória. Porque Deus nos chama. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda o Senhor, irmão. Você é vitorioso. Você já é vitorioso. Só tem que exercer esta graça. Exercer, aleluia. E aí, olha só, disseram para Charles Spurgeon, que é um pastor batista, ele diz assim, falaram assim para ele, qual é o teu segredo? E aí sabe o que ele falou? Ele disse, eu trabalho de joelhos. Precisamos o tempo todo, irmão, estarmos de joelhos, porque é no joelho que buscamos a intimidade, é no joelho que buscamos o enchimento do Espírito Santo de Deus, é no joelho que ouvimos a voz de Deus. Em Efésios capítulo 6, do 19 ao 20, finalizando, orem também por mim. O apóstolo Paulo pedindo, irmão, ele está preso em Roma aqui, e ele também pede oração por ele. O mais incrível aqui, presta atenção, irmão, presta atenção. Ele fala assim, orem também por mim, para que ao falar, me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. E aí o 20 ele fala assim, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Mas, irmãos, orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente como devo fazer. Irmão, o que doeu o meu coração? Doeu, irmão. Porque nós somos incrédulos. Sabe, João? Olha só, João. Olha só a igreja do Senhor. O cara está pedindo oração para ele. O cara está preso, irmão. Ele está preso em correntes. E se eu tivesse preso em corrente, eu ia falar, Senhor, me liberta daqui. Seria a primeira palavra. Seria a primeira palavra que eu ia falar, Deus, me arranca desse lugar. Esse lugar não é do Senhor, Pai. Me tira desse lugar, Juan. Olha só, a primeira palavra que ia pular do meu coração falando com Deus. Nós não somos assim? Deus, eu estou passando. Deus, mentira disso aqui, Senhor. Pelo amor de Deus. Tem gente fazendo consagração e fazendo campanha para sair do deserto.
Senhor, me tira do... Deus nunca vai tirar você. Deus levou o filho dele para o deserto, irmão. Como Deus vai tirar a gente do deserto? No deserto é escola de Deus, irmão. É onde a gente vê as maravilhas do Senhor sendo revelada. O cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Deus levou o filho dele para o deserto. O que Jesus fez em Mateus 4? O diabo veio com as palavras, com a palavra de Deus. E aí, se você é filho de Deus, faça com essas pedras, se transforme em pão. Jesus cheio de fome, 40 dias em jejum, morrendo de fome. O diabo foi logo naquilo que ele precisava tanto na vida dele, que era comer alguma coisa. Mas ele falou, não só do pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de toda a palavra que sai da boca de Deus que vamos vencer. É toda a palavra que sai da boca de Deus que vamos continuar. É toda a palavra que sai da boca de Deus que vamos discernir. Toda a palavra que sai da boca de Deus que vamos resistir. Toda a palavra que sai da boca de Deus que vamos ter o discernimento de obedecer. Toda a palavra que sai da boca de Deus vamos ter o discernimento de buscar o enchimento do Espírito Santo. Toda a palavra que sai da boca de Deus vai tirar, remover toda a dúvida que há no nosso coração. E aí tem gente falando, Senhor, me tira do deserto. Não, irmão. No deserto a gente precisa passar, porque Deus é com a gente. Nunca esqueça disso. Deus vai com a gente. Deus nos ajuda. Deus nos enche, nos dá da sua graça, do teu amor, do teu poder, da tua misericórdia. Errou? Misericórdia de Deus está aí. Desviou? Misericórdia de Deus está aí. Vambora. Não para não, Jojo. Não para não. Não podemos parar, irmão. Deus tem misericórdia de nós. E aí, João, voltando aqui, não vou fugir não. Olha que ele fala, irmão. Ore também por mim, para que, ao falar, me seja dada a mensagem. Meu irmão, o cara está preso, sabe que vai morrer ali, mas ele fala, ore por mim, para que venha a mensagem, e para que eu possa falar dessa mensagem ousadamente, cheio da graça, cheio do Espírito, misericórdia, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Mas orem para que eu anuncie o evangelho ousadamente, como devo fazer. O cara preso e está desejando o que? Sair dali? Não, ele está desejando falar do amor. Ele está desejando o tempo todo escrevendo, esse aqui vai para lá, esse aqui vai para lá, faz cópia aí, Timóteo, leva, anuncia Timóteo, não perca a esperança, Deus é com a gente, vai, siga em frente, seja forte, firme.